Quantas vezes você já ficou preso em uma espiral de pensamentos negativos? Pensamentos que te consomem, te paralisam, que pesam na sua cabeça e te roubam o sono, transformando sua própria mente em uma câmara de tortura. Eles surgem sem aviso, repetindo os mesmos medos e as mesmas inseguranças, como um disco arranhado que você não consegue parar. Você se sente exausto, não por esforço físico, mas pelo peso esmagador de sua própria guerra interna. Uma batalha silenciosa que ninguém mais vê. Deixa eu te dizer uma coisa, eu te entendo. Eu sei pelo que você está passando. Sei como é duro conviver com uma mente que te ataca justamente quando você mais precisa de calma. Uma mente que sussurra dúvidas, que grita medos, que repete erros do passado e projeta catástrofes no futuro, fazendo você viver em um estado de alerta constante. Ela se torna uma arquiteta de prisões invisíveis, construídas com as barras do "e se" e do "eu deveria ter". Essa voz te convence de que a paz é um luxo inalcançável, reservado para outros, mas não para você. Ela te isola em seu próprio mundo, fazendo você acreditar que é o único que enfrenta essa luta. Mas, e se eu te dissesse que hoje nós vamos colocar um fim nisso? E se por um momento você pudesse silenciar esse ruído e ouvir uma verdade mais profunda e poderosa? Não quero que você acredite em mim cegamente. Quero que você me permita te provar. Que sinta a mudança acontecer dentro de você, aqui e agora. Então, relaxe, respire fundo, porque o que vou te contar vai quebrar essa espiral de negatividade. As ferramentas que vou te entregar não são frágeis ou passageiras. São forjadas no fogo da sabedoria antiga, testadas por imperadores e escravos. Hoje, vamos recuperar a paz mental com 5 lições do estoicismo. 5 chaves, 5 ferramentas eternas que resistiram há séculos e que hoje estão ao seu serviço para libertar você. Pense nelas não como simples conselhos, mas como um mapa para navegar o terreno caótico da sua mente. Cada lição é um passo em direção a uma fortaleza interior, um santuário de calma que ninguém pode invadir. Este é o seu treinamento para se tornar o mestre do seu universo interior, e não mais um prisioneiro dele. Lição número 1. Domine seu diálogo interno, antes que ele domine você. Você já tentou fugir dos seus pensamentos? Tentou se distrair com música, sair para caminhar, conversar com alguém, apenas para descobrir que, quando o silêncio volta, os pensamentos também retornam, mais fortes e mais insistentes? Essa fuga constante é exaustiva e, no fundo, você sabe que é inútil. É como tentar conter o oceano com as mãos. A maré da sua mente sempre volta. Você pode correr, mas não pode se esconder de si mesmo, pois o campo de batalha está dentro da sua cabeça. A verdadeira liberdade não está em escapar, mas em aprender a ficar e enfrentar a voz interior. Essa narração constante que não se cala nem mesmo quando dormimos. Às vezes, é nossa aliada, nos guiando com intuição e sabedoria. Mas muitas vezes é nossa maior inimiga, um crítico implacável que nunca está satisfeito. Ela julga cada passo, questiona cada decisão e amplifica cada falha, transformando pequenos erros em catástrofes monumentais. Essa voz pode tecer uma teia de ansiedade tão densa que te impede de ver a luz. Aprender a gerenciá-la é a habilidade mais crucial que você pode desenvolver na vida. Marco Aurélio, imperador do mundo e, ainda assim, escravo de seus próprios pensamentos, escreveu em suas meditações uma frase poderosa: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Isso não foi dito por um coach de redes sociais em busca de curtidas. Foi dito por um imperador que governou Roma em uma era de caos, pragas e guerras constantes. Se ele pôde encontrar paz mental sob tanta pressão, em meio a traições e responsabilidades esmagadoras, você também pode encontrar a sua. A sua batalha, por mais intensa que pareça, pode ser vencida com as mesmas armas que ele usou, a razão e a disciplina mental. A primeira coisa que você precisa entender é isto: nem tudo que você pensa é verdade. Sua mente te conta histórias, ficções elaboradas, baseadas em seus medos, traumas e inseguranças mais profundas. Ela diz que você não é suficiente, que vai falhar, que todos estão te julgando em silêncio. Mas essas histórias não são a realidade. São apenas interpretações distorcidas, projeções de um roteirista amedrontado. E a boa notícia é que você pode demitir esse roteirista e reescrever o script da sua vida a qualquer momento. Você é o diretor desta peça, não um mero ator lendo falas impostas. Quando um pensamento negativo surgir, observe-o como se não fosse seu.
como uma nuvem escura passando no céu da sua consciência. Diga: interessante, minha mente gerou esta ideia. Não diga: eu penso isso, criando uma identidade com a negatividade. Diga: minha mente pensa isso. Essa pequena mudança de linguagem cria uma distância libertadora. Veja como a relação muda instantaneamente. Você deixa de ser a vítima indefesa da sua mente e se torna a testemunha consciente e imparcial. E a testemunha, meu amigo, tem o poder de escolher o que fazer a seguir. Lembre-se, a mente é uma ferramenta. Se você não a treina, ela treina você, e geralmente o faz de forma caótica e destrutiva. Domine seu diálogo interno, porque se não o fizer, ele dominará você, ditando suas emoções, suas ações e seu destino. E quando isso acontece, você perde o controle da sua própria vida. Mas se você assume o comando, se escolhe quais pensamentos nutrir e quais deixar morrer de fome, sua mente se transforma de tirana em sua aliada mais poderosa e leal. Lição número 2. Tudo na vida é uma questão de perspectiva. Quantas vezes você se afundou em um problema que, com o tempo, descobriu não ser tão grave quanto sua mente o fez parecer? Quantas vezes algo que parecia o fim do mundo, uma porta se fechando para sempre, acabou sendo uma bênção disfarçada, o início de um caminho muito melhor? Pense nos términos, nas demissões, nas falhas que, em retrospecto, foram os catalisadores para o seu maior crescimento. A dor do momento te cegou para a oportunidade que estava sendo criada. Todos nós já passamos por isso, provando que nossa primeira interpretação raramente é a mais sábia. Isso acontece porque o que mais dói não é o que acontece, mas como nós interpretamos o que acontece. O evento em si é neutro, é apenas um fato. A dor, a raiva, o desespero, tudo isso é adicionado por nós, pela história que nossa mente decide contar sobre aquele fato. Um mesmo evento pode ser uma tragédia para uma pessoa e uma lição valiosa para outra. A diferença não está no evento, mas na lente através da qual cada uma escolhe enxergar o mundo. O poder não está em controlar os eventos, mas em controlar o significado que damos a eles. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos sábios mais respeitados do mundo, deixou claro: não são os fatos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre os fatos. Ele viveu sem liberdade física, acorrentado, mas encontrou uma liberdade interior que muitos reis jamais conheceram. Ele entendeu que, embora seu corpo pertencesse a outro, sua mente, suas interpretações e suas escolhas eram exclusivamente suas. Essa percepção o tornou mais livre do que seus próprios mestres. Ele nos ensina que a verdadeira prisão não é feita de barras de ferro, mas de pensamentos limitantes. Imagine, você está preso no trânsito. Você se frustra, se irrita, amaldiçoa a vida. Agora mude a perspectiva. No mesmo engarrafamento você pensa: não posso mudar isso, mas posso usar este tempo para respirar, para ouvir um podcast que me ensine algo novo, para simplesmente observar a cidade e agradecer por estar vivo e ter um destino. A realidade externa não mudou 1 centímetro, mas sua realidade interna foi completamente transformada, de um inferno de impaciência para um oásis de aceitação. E é isso que te dá poder, a capacidade de escolher sua experiência interior, independentemente das circunstâncias exteriores. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quanta razão ele tinha. Vivemos cenários catastróficos na mente que jamais acontecem, nos torturando com futuros hipotéticos. Gastamos nossa energia preciosa nos preocupando com o que poderia dar errado, enquanto a vida, o agora, nos escapa pelos dedos. Mudar a perspectiva não é ser um otimista ingênuo ou ignorar a realidade. É ser um estrategista inteligente. É se perguntar: o que posso aprender com isso? Como isso pode me fortalecer? E se isso não for um castigo, mas um treinamento? Você pode ter a vida mais dura, o ambiente mais adverso, mas se escolher a perspectiva correta, nada poderá te quebrar. Sim, vai doer. Sim, haverá lágrimas. Mas não serão lágrimas de fraqueza e desespero. Serão lágrimas de fortaleza, de purificação, de um guerreiro que sente a dor do golpe, mas se recusa a cair. Porque ser forte não é não sentir, é sentir profundamente e ainda assim escolher como responder com sabedoria e coragem. Essa escolha é o ato supremo de poder pessoal. Lição número 3. Lembre-se que tudo é passageiro, inclusive o seu sofrimento. Escute com atenção. Com cada fibra do seu ser, nada nesta vida dura para sempre.
Nem a alegria mais extasiante, nem a tristeza mais profunda, nem a glória da vitória, nem a vergonha do fracasso. Tudo, absolutamente tudo, é passageiro, como as estações do ano, como as ondas do mar que vêm e vão. E isso que te atormenta hoje, essa dor que parece que vai te rasgar ao meio, também vai passar. Ela não tem permissão para morar em você para sempre. É apenas uma visitante temporária. Marco Aurélio escreveu: observe quão rápido tudo se desvanece. O homem mais poderoso do mundo antigo, cercado de mármore e ouro, entendeu que tudo se transforma em pó e memória. O tempo não para por ninguém, nem pelo seu sofrimento. Os dias passam, as feridas cicatrizam, as emoções se transformam como nuvens no céu. Por isso, não se apegue ao sofrimento como se ele fosse sua identidade. Não se identifique com ele. Não diga, eu sou uma pessoa quebrada. Diga, eu estou atravessando uma tempestade que vai passar. E vai passar. Porque tudo passa, tudo muda, tudo morre para que algo novo possa nascer. Quantas vezes na vida você pensou, isso nunca vai melhorar? E depois de alguma forma melhorou. Quantas vezes você disse, eu não vou conseguir sair desta? E ainda assim, você está aqui, vivo, respirando, ouvindo estas palavras. Isso é a prova irrefutável da sua resiliência e da natureza impermanente do sofrimento. Ele pode ser intenso, avassalador, mas não é eterno. Não dê um lugar permanente em seu coração a algo que só veio de passagem. Pense no seu sofrimento como uma visita indesejada que se senta no seu sofá sem ser convidada. Você não precisa expulsá-la aos gritos lutando contra ela, pois isso só lhe daria mais energia. Em vez disso, não lhe ofereça café. Não puxe conversa. Apenas reconheça sua presença com uma calma distante, observe-a sem julgamento e continue com suas tarefas. Quando ela perceber que não tem poder sobre você, que não é bem-vinda para ficar, ela se levantará e irá embora por conta própria. Deixe-a marchar sem apego. O estoicismo não nega a dor, não a ignora com positividade tóxica. Ele a contempla, a estuda, a aceita como parte inevitável da condição humana. E, a partir dessa aceitação radical, ele a transforma em sabedoria. Sabe por que sofremos mais do que o necessário? Porque resistimos ao inevitável. Porque nos apegamos a coisas que já morreram. Porque queremos que tudo permaneça igual. Quando a própria natureza nos grita em cada folha que cai, que a única constante é a mudança. Abrace essa verdade e você encontrará uma profunda libertação. Lição número 4. A mente é um músculo que você deve treinar. Todos querem paz mental. Todos querem fortaleza emocional, clareza, foco e propósito. Mas poucos estão dispostos a treinar. Poucos estão dispostos a fazer o trabalho silencioso e diário, longe dos aplausos. Muitos tratam a mente como algo mágico, que deveria simplesmente funcionar bem, sem entender que ela, assim como o corpo, não se fortalece sozinha. Ela precisa de esforço, consistência e disciplina para florescer. Pense nisto. Se você deixa seu corpo sem movimento, ele se debilita, se atrofia, perde a força. E se você faz o mesmo com sua mente, o resultado é exatamente o mesmo. Ela se enfraquece, se torna preguiçosa, vulnerável ao caos, ao medo e à ansiedade. Uma mente não treinada é um cavalo selvagem que te arrasta para onde quer. Uma mente treinada é um corcel nobre que te leva com precisão e poder para onde você decide ir. Epicteto dizia claramente: nenhuma grande coisa se cria de repente. Você quer dominar sua alma? Então exercite-a cada dia. Cada dia. Não apenas quando você se sente motivado, não apenas quando as coisas vão bem. Especialmente nos dias difíceis, nos dias em que você não quer. É nesses dias que o verdadeiro caráter é forjado. A disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não está presente. Como se treina a mente? Se treina com autodisciplina, com momentos de silêncio, com reflexão honesta, com leitura profunda que desafia suas crenças. Se treina com o controle de impulsos, com perguntas sinceras no final do dia. Por que reagi com tanta raiva? Que pensamento me dominou? Que emoção me fez perder o controle? O que eu poderia ter feito diferente? Cada autoanálise é uma repetição no seu ginásio mental. Cada erro, quando examinado, se torna um mestre. Cada dia é um campo de treinamento. Cada conversa difícil, cada obstáculo inesperado, cada fila de espera, cada tentação que te desvia do seu propósito. Aí está o seu ginásio mental. E em cada um desses momentos, você decide se levanta o peso da virtude ou se deixa vencer pela fraqueza. Não precisa de horas de meditação para começar.
Apenas precisa se tornar consciente. Quando o impulso de gritar surgir, respire. Quando a vontade de procrastinar aparecer, dê o primeiro passo. Isso é treinamento. Um guerreiro não se forma no conforto do acampamento. Ele se forma na lama, no frio, no silêncio da madrugada, na constância dos treinos, nos momentos em que ninguém o aplaude ou reconhece seu esforço. Você não quer uma mente frágil que se quebre com a primeira crítica. Você quer uma mente de aço, que se mantenha firme, clara e centrada sob pressão. E isso se constrói, dia após dia, com pequenas vitórias sobre si mesmo. Lição número 5. Não desperdice energia com o que você não pode controlar. Isto é ouro puro. Se você pudesse tatuar um único princípio do estoicismo em sua alma, que seja este. Sêneca escreveu: um homem sábio está contente com seu destino, qualquer que seja, sem desejar o que não tem. E essa é a essência desta lição, a chave para uma tranquilidade inabalável. É o desapego radical de tudo aquilo que está fora do seu domínio, libertando uma quantidade imensa de energia para focar no que realmente importa. Quanto do seu sofrimento, da sua ansiedade e frustração, provém de tentar mudar o que não depende de você? A opinião das pessoas, as decisões delas, o passado que já se foi, o clima, o trânsito, o resultado final de seus esforços. E o que você consegue com isso? Nada, salvo se esgotar mental e emocionalmente. É uma batalha perdida antes mesmo de começar, uma fonte infinita de estresse autoimposto. Você se torna um prisioneiro de expectativas que o mundo não tem obrigação de cumprir. A realidade é brutalmente simples. Há coisas que você pode controlar: seus pensamentos, suas palavras, suas ações, seus valores, seu esforço. E há coisas que você não pode, todo o resto. Então, por que você insiste em colocar sua energia, sua paz e sua felicidade onde não tem poder algum? É como tentar mover uma montanha empurrando-a com as mãos. Não funciona. O que você pode mover é a si mesmo, sua mente, seu foco, sua atitude. Isso, e somente isso, depende de você. Então, faça este exercício diário, como um ritual sagrado. Divida seu dia em 2 colunas mentais: o que eu posso controlar e o que eu não posso. E cada vez que algo te incomodar, te frustrar ou te angustiar, pare por um segundo e coloque-o em sua devida coluna. Se estiver na coluna do incontrolável, visualize-se soltando-o. Diga a si mesmo: isso não é meu, não me pertence, não me cabe resolver. Você sentirá o peso saindo dos seus ombros, a carga se aliviando instantaneamente. Você verá como a paz retorna, não porque tudo magicamente saiu como você queria, mas porque você deixou de se importar que assim fosse. O verdadeiro poder está em soltar, em aceitar a realidade sem resignação passiva, em agir com excelência sem se apegar neuroticamente ao resultado. Isso é ser estoico. Isso é ser verdadeiramente livre. É dançar com o destino, em vez de lutar contra ele. Agora que chegamos ao final desta jornada interior, só me resta dizer isto: não pare aqui. O que você fez hoje não foi apenas ouvir palavras, foi acender uma chama. Você ativou algo dentro de si, uma força, um fogo, uma clareza que talvez fizesse tempo que você não sentia. E essa chama, para se tornar uma fogueira, precisa ser alimentada todos os dias. Se estas palavras ressoaram em você, se sentiu essa chama se acender, deixe seu like. Não como um simples clique, mas como um sinal de que você está se juntando a este movimento de força interior. E se você está comprometido com sua evolução, se recusa a ser um escravo da sua mente, então inscreva-se. Aqui neste espaço, continuaremos caminhando juntos lado a lado, nesta jornada de poder pessoal. Cada vídeo, uma nova ferramenta. Cada reflexão, um novo passo. Isto não é o fim, é o começo da sua maestria. Nos vemos na próxima batalha. Mantenha-se forte, mantenha-se desperto e, acima de tudo, mantenha-se estoico.